Olá, aqui estamos então começando a aula sobre perspectivas cônicas eh, com um ponto de fuga, né. Como vimos na apresentação geral das perspectivas, né, nós vamos ter 2 aulas, né, uma que seria essa, com perspectivas cônicas de um ponto de fuga, e uma próxima aula com perspectivas cônicas com 2 pontos de fuga, ok? Vamos lá então. Perspectivas cônicas com um ponto de fuga. As perspectivas cônicas, como falamos já anteriormente, né, elas têm esse nome até por conta de elas tentarem representar de uma forma um pouco mais realista, vamos dizer assim, o próprio olhar humano, que na verdade, como dissemos anteriormente, ele é um cone, né? O olhar humano, na verdade, ele é um cone, né, cujo vértice está colocado no olho, né, e ele se expande, né, até, vamos dizer assim, envolver o objeto observado. O que acontece nas perspectivas com um ponto de fuga, né? Esse ponto de fuga, normalmente, ele é a própria projeção do observador no quadro, né, o próprio ponto P. Por quê? Porque nós vamos utilizar este ponto de fuga para traçarmos todas as perpendiculares ao quadro. E a partir desses traçados das perpendiculares ao quadro, vamos montar nossa perspectiva. Se essas linhas são as linhas perpendiculares ao quadro, o ponto de projeção do observador no quadro também é uma perpendicular ao quadro, essas linhas são paralelas. Se elas são paralelas, elas têm o mesmo ponto de fuga. E esse ponto de fuga das perpendiculares ao quadro é exatamente o ponto P, que é o ponto da projeção do observador no plano do quadro. Normalmente, né, nós utilizamos no desenho da perspectiva, né, nós sempre utilizamos um componente do desenho que vamos perspectivar, né, da imagem que vai ser perspectivada. Normalmente usamos um componente como esses aqui, que são vistas externas, ou aqui como um elemento geométrico, né? Tanto aqui quanto aqui, vai sempre existir um componente que colocamos esse componente no plano do quadro. Aqui, por exemplo, o componente que estaria no plano do quadro seria esse fechamento, vamos dizer assim, desse desenho aqui. Aqui nesse, o componente que estaria no plano do quadro seria o fechamento desse desenho. Nesse plano, podemos traçar dimensões em verdadeira grandeza, né? Então, a partir desse plano do quadro, traçamos nele dimensões de verdadeira grandeza, mas somente nele. Todas as dimensões que vão estar na profundidade ou até paralelas ao plano do quadro, mas num ponto distante do plano do quadro, essas dimensões não terão verdadeira grandeza no desenho, né? Só terão verdadeira grandeza as distâncias que estão, as dimensões que estão colocadas no plano do quadro. Como nesse desenho anterior aqui, né? Esse quadrado, esse plano quadrado aqui, né? Ele está colocado no plano do quadro. Como é que nós podemos garantir isso? Aqui temos a linha de terra e aqui temos a linha do horizonte. Ambas as duas linhas, elas pertencem ao plano do quadro, sendo que a linha de terra é a interseção do plano horizontal com o plano do quadro. Ora, se esse quadrado amarelo ele está assentado sobre a linha de terra e ele é um quadrado vertical, ele está no plano do quadro. Se ele está no plano do quadro, eu posso desenhá-lo em verdadeira grandeza. E a partir dessa verdadeira grandeza desse quadrado, eu busco as dimensões de profundidade e vamos depois, mais à frente, tratar como é que nós vamos definir as dimensões em profundidade, já que na perspectiva cônica, essas dimensões de profundidade elas não são traçadas em verdadeira grandeza. Então, como dissemos aqui, né, o que está no plano do quadro, nesse plano aqui frontal, nesse caso, nesse plano que até está desenhado aqui, um plano frontal, o que estiver desenhado aqui vai estar desenhado em verdadeira grandeza. E a partir daí,
nós vamos criar um sistema de redução, quando for para trás, e ampliação, quando vier para frente, para podermos dimensionar, vamos dizer assim, componentes que não estejam no plano do quadro. Então, essa perspectiva traçada, tudo que for perpendicular ao plano do quadro, né, como dissemos, foge para o ponto P, que é o ponto de projeção, de posicionamento do observador frente ao quadro. Né? Da mesma maneira, essa outra perspectiva aqui, na linha do horizonte, né, temos o ponto P, linha do horizonte, veja bem, passa exatamente dos olhos dos observadores, das pessoas que estão aqui. Né? Melhor do observador, não, dessas pessoas que estão aqui nesse ambiente perspectiva. Né? Inclusive, essas pessoas conseguem dar escala, né, para o desenho. Né? E as fugas das perpendiculares vão ao ponto P, que é o ponto de projeção do observador no quadro. Nesse desenho aqui, da mesma maneira, podemos reconhecer todas as perpendiculares ao quadro que vão ter seu ponto de fuga lá no fundo, na linha do horizonte, que passa pelos olhos das pessoas que estão em pé aqui, ó, da mesma altura do observador. Linha do horizonte, linha de terra. Nesse caso aqui, essa pessoa que está colocada aqui, essa figura humana que está colocada aqui, não é o observador dessa perspectiva. Por quê que eu diria isso? Porque o olho desse observador não está na linha do horizonte. E essa é a linha do horizonte. Olha, se essa é a linha do horizonte, esse observador que vê essa perspectiva, ele está numa posição mais alta do que esse observador que está na cena aqui, mas está desenhado abaixo da linha do horizonte. Se ele está desenhado abaixo da linha do horizonte, o que significa para mim? Que o observador aqui está colocado num plano acima desse plano onde está colocado esse observador da cena, dentro da perspectiva. Ok? Lembrando que esses desenhos, né, você pode consultar esses desenhos lá no livro do Francis Xing, né? Esses desenhos constam, né, e é uma boa consulta a ser feita. Né? Esse desenho aqui é um projeto do escritório do James Stirling, né? Um escritório inglês, né? Um escritório muito importante, e é a partir de uma perspectiva com um ponto de fuga, a partir também de um corte, feito de um corte. Né? Quando desenhamos a perspectiva, né, ela pode ser, a posição do observador vai ser a posição que melhor der a visibilidade que você que está desenhando a perspectiva quer dar. Né? O observador pode estar tanto acima do objeto a ser desenhado, ele pode estar no meio do objeto, ou num nível de rua em relação a um prédio, uma edificação, né? Ou ele pode estar abaixo do objeto. Né? Em geral, em arquitetura, nós trabalhamos ou com o observador no nível do solo, como aqui no central, ou com o observador acima do objeto, como nesse desenho que está aqui colocado à esquerda. Poucas vezes se desenha com o observador abaixo do objeto. Aqui eu usei exatamente os mesmos componentes que utilizamos lá nas perspectivas cilíndricas, exatamente os mesmos componentes, para que a gente possa entender como vão se comportar esses componentes com a perspectiva com um ponto de fuga. Coloquei esse plano frontal, eu coloquei no plano do quadro, né, está colocado aqui exatamente no plano do quadro, e com isso eu consigo desenhá-lo em escala. Então, está desenhado em escala no plano do quadro. E todas as distâncias em profundidade e os componentes que estão na direção da profundidade, nesse caso, perpendiculares ao quadro, eles têm a mesma fuga coincidente com o posicionamento do observador, o olhar do observador que está aqui no ponto P. Então, esse ponto P, na linha do horizonte, né, é exatamente o ponto de fuga de todas as perpendiculares ao quadro.
Então, aqui temos uma coisa que é muito importante ficar bem claro, né? A posição do observador no quadro, ela é o quê? Ela é resultante de uma perpendicular que parte do olho do observador e encontra o quadro. Significa que todas as linhas que sejam paralelas a essa projeção do observador no quadro, elas vão ter o mesmo ponto de fuga. Por quê? Lembre-se, em perspectiva, linhas paralelas, perspectivas cônicas, linhas paralelas convergem ao mesmo ponto. Ponto hipotético, né, no horizonte, mas o desenho se vale dessa ideia, vamos dizer assim, hipotética, né? Linhas paralelas têm o mesmo ponto de fuga nas perspectivas cônicas. Nas perspectivas cilíndricas, linhas paralelas permanecem paralelas, mas nesse nosso caso aqui, linhas paralelas convergem ao mesmo ponto de fuga. Isso é um dado importante para a gente manter claro isso na cabeça enquanto a gente está desenhando as perspectivas cônicas. Então, aqui, com aqueles componentes que desenhamos lá nas perspectivas cilíndricas, como eles se comportam dentro de uma perspectiva cônica com um ponto de fuga. Ok? Uma coisa que é interessante, e que é muito importante, é saber de que maneira a gente vai marcar, né, como é que nós podemos marcar as dimensões em profundidade, já que nas perspectivas cônicas, essas dimensões de profundidade não podem ser marcadas em verdadeira grandeza. Elas vão sofrer deformação. Existem modos, vamos dizer assim, matemáticos, geométricos de definir isso? Existem, né? Mas, nesse caso nosso aqui, né, eu prefiro sempre trabalhar com o exercício da nossa intuição, da nossa observação, né, de como a gente pode, né, pensar, né, proporcionalmente, né, dentro de um campo de perspectiva, para a gente poder entender, ter domínio dessas proporções, né. Então, temos aqui, vamos supor, uma malha reguladora baseada em quadrados, né. Tem traçado aqui as duas diagonais, eu tenho um número de quadrados numa dimensão, numa direção, e o mesmo número de quadrados na outra direção. Portanto, eu tenho aqui um componente final, que é um quadrado, todo reticulado em pequenos quadrados. Notem que essa diagonal é diagonal de todos esses quadrados que estão aqui. E essa é diagonal de todos esses quadrados que estão aqui. Se eu traçar uma outra diagonal por aqui, eu vou traçar uma outra diagonal de todos esses outros quadrados. Mesma coisa para os outros, mesma coisa para os outros, nas duas direções. Na perspectiva cilíndrica, essas direções vão ser sempre paralelas. Mas aqui na perspectiva cônica, essas direções vão ter o mesmo ponto de fuga. Essas direções perpendiculares também vamos ter o mesmo ponto de fuga. Então, o que é importante aqui? Entendermos a geometria. Se entendermos a geometria, tudo fica bem mais simples nas perspectivas de forma geral, tanto nas perspectivas paralelas, nas cilíndricas, quanto aqui nas perspectivas cônicas. Então, temos aqui uma malha dimensional. Qual a dimensão? A dimensão que eu quiser, dependendo do ambiente que eu esteja perspectivando. Eu posso dizer que cada módulo desse aqui tem 1 metro. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Posso dizer que cada módulo desse tenha 60 centímetros, 40 centímetros. A dimensão que melhor representar as dimensões, né, internas ou externas daquilo que você está perspectivando. Facilita muito o trabalho. Então, eu falava da geometria, né? Por exemplo, se eu traçar esse retângulo aqui, né, aqui tem um retângulo composto por 2 quadrados. A diagonal desse retângulo vai ser a mesma diagonal deste outro retângulo que parte do mesmo vértice daquele. E que tem proporções semelhantes àquele, né? Aquele retângulo tem 2 para 1 e esse aqui tem
4:2. Então, são retângulos que guardam a mesma proporção. Guardando a mesma proporção, começando no mesmo vértice, as diagonais coincidem. Isso é geometria, né? Geometria bem simples, né? São condições simples, né, dos retângulos, no caso aqui dos retângulos que partem do mesmo vértice e têm a mesma proporção, né? Aqui, as diagonais formam, né, com essas horizontais e verticais, né, ângulos de 45 graus. O que vai acontecer quando essa malha for para a perspectiva? Os ângulos não vão representar sua verdadeira grandeza, as dimensões e profundidade também não vão representar sua verdadeira grandeza. O que vai estar em verdadeira grandeza? Só o que for traçado no plano do quadro. Se essa linha de base dessa malha estiver no plano do quadro, aqui eu posso traçar em verdadeira grandeza. E só aqui. Nós vamos ver de que maneira a gente consegue chegar nos ossos, em qualquer ponto do traçado, partindo de uma malha reguladora. Ok? Bom, então vamos montar o ambiente da perspectiva. Primeiro, aquilo que já definimos, né, já esclarecemos lá atrás, que seria o plano do quadro, né, que é o plano onde vai ser desenhada a perspectiva. Em seguida, nós vamos marcar linha de terra e linha do horizonte. Com isso, a gente tem definida a altura do observador. Esse plano do quadro ele vai ser desenhado em escala, nas suas dimensões reais, dentro da escala que você estiver trabalhando. E vamos ter aqui o ponto de fuga, né, que seria o ponto P, e vai ser um ponto de fuga, que é a posição do observador. É sempre importante lembrar que o observador, a posição do observador é definida pela perpendicular que passa no olho do observador e intercepta o quadro. O observador não precisa ficar necessariamente no centro, né, do ambiente. Ele pode estar deslocado para um lado, pode estar deslocado para o outro lado, né? Ele não tem que estar necessariamente no centro do ambiente, né? E nem no centro, no meio, vamos dizer assim, da altura desse ambiente. Ele pode estar mais acima do meio, ele pode estar abaixo, eu posso ter um observador em pé, eu posso ter um observador sentado, né? O plano do horizonte, a linha do horizonte vai ser definida por onde está o olho do observador. Se o observador está em pé, se o observador está sentado, se o observador está em cima de algo, de algum objeto, né? Então, essa altura é a que vai ser definida como a altura do observador. E, a partir daí, definimos o ponto P, né? E, então, todas as perpendiculares ao plano do quadro têm como fuga esse ponto P. Ok? Então, voltando aqui, traçamos, então, temos lá o plano do quadro, marcamos a linha do horizonte e a linha de terra, marcando a altura do observador, e definimos aqui o ponto do observador, que é esse ponto que vai ser o ponto de fuga. A partir desse ponto, vamos traçar as linhas de profundidade do ambiente que nós estamos desenhando. E essas linhas de profundidade são perpendiculares ao plano do quadro. Portanto, fogem, né, ao ponto de fuga. E, no plano do quadro, nós podemos desenhar qualquer dimensão na escala que estamos trabalhando. Então, por exemplo, aqui tem uma modulação marcada, né, são 14 módulos aqui por 7 módulos aqui. Digamos que cada módulo desse tenha 50 centímetros. Né? Então, se eu tenho 14 módulos aqui, eu tenho 7 metros. E se eu tenho 8 módulos aqui, eu tenho 4 metros. Então, eu tenho 7 metros por 4 metros, marcados no plano do quadro. É importante a gente fazer esse tipo de marcação, porque isso vai dar margem a gente poder dimensionar os nossos espaços. Então, a partir de cada um desses pontos, né, a gente traça linhas em profundidade. Cada linha dessa
vai conduzir essa dimensão para a profundidade. Em qualquer ponto que eu traçar uma paralela a essa dimensão aqui da frente, eu estou representando em qualquer ponto dessa profundidade uma medida semelhante a essa aqui da frente, só que em perspectiva, na profundidade. Então ela vai ter redução. E se eu traçar para frente, ela vai ter uma ampliação. Então ela amplia para frente e reduz na profundidade. Vale para as dimensões verticais. Qualquer dimensão vertical que eu trace entre essas duas linhas aqui, por exemplo, vai representar exatamente essa mesma medida aqui. Né? Então vamos supor que isso aqui sejam medidas de 50 centímetros. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou ter 2 metros. Se eu traçar uma linha aqui no fundo, dessa linha até aqui a linha vermelha aqui, eu tenho aqui uma altura marcada de 2 metros. Então, como eu dizia, vamos pensar num artifício de que a gente possa dimensionar essa profundidade, né, sem recorrer a cálculos matemáticos ou um traçado geométrico muito rigoroso. Né? Vamos tentar buscar, né, a nossa intuição, vamos tentar buscar uma experiência espacial da gente, né, entendendo a perspectiva. Né? Então, imaginemos o seguinte, que isso que está traçado em amarelo aqui seja um quadrado em perspectiva. Mas por que essas laterais do quadrado são menores do que a frente do quadrado? Porque ele está em perspectiva. Porque se ele não estiver com as dimensões de profundidade reduzidas em relação à frente e a própria dimensão de trás reduzida em relação à frente, não vai parecer um quadrado. Então, a gente vai intuitivamente desenhar um quadrado, aproximadamente um quadrado aqui. Ficou satisfeito com o desenho do quadrado? Traça uma linha horizontal que busca se alinhar com a frente desse quadrado. Encontrou a linha de piso aqui, sobe vertical. Encontrou a linha de teto, vem horizontal. Encontrou a linha de teto, vem vertical. Com isso, formamos aqui vamos dizer assim, um plano que dista do plano do quadro para frente a medida da lateral desse quadrado. Se esse quadrado tem 50 centímetros, esse plano está 50 centímetros à frente. Se nós tivéssemos traçado esse quadrado para trás do plano do quadro, né, esse plano estaria atrás do plano do quadro, 50 centímetros atrás. Mas ele não tem a mesma dimensão, não tem mesmo, porque na profundidade as dimensões sofrem uma deformação nas perspectivas cônicas. E lembra-se daquele traçado, daquela grade reguladora, né? Quando traçamos as diagonais de um quadrado, elas são diagonais de todos, ela é a mesma diagonal de vários quadrados que estão ali alinhados vértice a vértice. Olha, por exemplo, essa diagonal traçada aqui embaixo, a partir desse vértice aqui. Eu tracei essa linha amarela a partir desse quadrado. Então, isso aqui é um quadrado. Temos aqui um quadrado. E eu tracei a diagonal desse quadrado. Ao traçar a diagonal desse quadrado, ela vai encontrar essas linhas de profundidade, que são, afinal das contas, as linhas por onde passam os outros quadrados. E com isso, eu consigo montar uma grade medidora. Eu posso medir a partir dessa grade, complementando com essas diagonais, por exemplo. Então, cada distância em profundidade dessa aqui, ó, cada uma dessas distâncias tem exatamente o tamanho do lado desse quadrado. Se eu disse que esse quadrado tem 1 metro, cada uma distância dessa vai ter 1 metro. Se eu disse que esse quadrado tem 80 centímetros, cada distância será de 80. 50, cada distância será de 50. 40, cada distância dessa terá 40. A partir de que fiz isso? Intuitivamente desenho um quadrado, busquei suas diagonais e com isso eu tracei toda essa malha aqui. Lembra que as diagonais do quadrado são de uma malha quadrada, as diagonais são paralelas entre si. Sendo paralelas entre si, elas vão definir na linha do horizonte, né, os seus pontos de fuga. Nesse nosso caso aqui, nós não vamos utilizar nesse momento. Vamos trabalhar simplesmente com
o ponto de fuga central. Né? Então, essa malha, né, ela vai nos ajudar muito, no traçado de uma perspectiva cônica, porque ela vai ser uma malha reguladora, ela vai estabelecer um dimensionamento nessas profundidades. De que maneira? Dessa maneira geométrica que a gente está vendo aqui. Ó. Ela vai ser responsável por traçar todas as medidas em profundidade que a gente precisar traçar aqui. Se a gente definir uma medida original aqui, vai ser muito, vamos dizer assim, relativamente simples, né, buscarmos essas profundidades. Aqui temos exemplos, né, de perspectivas traçadas com um ponto de fuga. Né? Chamamos de ponto de fuga central, mas não necessariamente está no centro do desenho. Pode estar no centro do desenho ou não. Central porque ele está dentro do desenho, ele não está fora, não é um ponto de fuga fora do desenho, é um ponto de fuga colocado no centro, quer dizer, dentro do campo perspectivo. Okay? Aqui outros exemplos, né, de um corte numa edificação, né, um estudo. Isso aqui é excelente para você estudar ambientes, para estudar estrutura. Né, é muito útil esse tipo de desenho, né, como esse aqui também. E aqui tem uma aplicação muito interessante, né, que é o detalhamento, né, de uma proposta de reutilização, vamos dizer assim, de um espaço pré-existente. Esse espaço aqui existe, vai ser reformado, e aqui tem já como o detalhamento desse espaço. Então, aproveitou-se essa fotografia, né, que é um desenho super interessante, esse aqui, foi aproveitada a fotografia para adicionarmos à fotografia, né, como vai ser o detalhe feito, né, para revitalizar, vamos dizer assim, esse imóvel que está aqui colocado. É bem interessante esse desenho, bem interessante essa proposta aqui. E aqui, temos aqui nossas referências, né, a partir de onde, né, se a gente construímos essa nossa aula. Né. Então, alguns elementos que estão listados aqui são referentes àquelas imagens que estão ali anteriores.